Dito isso, vamos para a nossa revisão. Primeira questão, analise a seguinte frase. Toda vez que eu peço, né, analise a seguinte frase, vocês vão pegar a frase, né, e dizer por que essa frase ela foi dita, né? O Brasil nem sempre possui o mesmo território que vemos atualmente. Justifique a mesma. Ou seja, justifique essa Posso frase, falar? né? Posso falar? Pode falar. Eu botei, não sei se tá certo. Pois nos Tá. anos de 1903, a anexação do Acre mudando seu território e com os tratados que alteraram o território. Quem mais respondeu essa pergunta? O Para eu professor ver como foi respondeu, a mas sua. com umas perguntas mó nada a ver, mas... Ô, tio, eu respondi Pode essa, falar, mas velho. eu respondi essa igual a de João Pedro. Só que em vez de eu botar o ano, eu só botei o negócio do Acre. Professor, porque eu falei bem assim, porque do ano de mil... Caraca, que letra é essa? Calma aí, professor. 1603, o Brasil foi se expandindo cada vez mais. Eu botei assim, a resposta nada a ver, eu sei. Falta muito Vamos dar uma complemento. olhada. Quem mais? A Giovana respondeu da mesma forma. Os demais que estão na sala. Ô, professor, tipo assim, precisa do complemento do Acre, né, ainda? Eu vou explicar já já. Deixa eu só ver como foram as outras respostas. O que mais, gente? Mesma coisa? Falam, todo mundo só falou do Acre? Tá. A questão do Acre não deixa de estar correta. A questão do Acre está correta. Só que nessa questão, a gente poderia ter respondido de uma maneira mais geral. Não precisava entrar em detalhe de Acre, de Tratado de Madrid, Tratado de Tordesilhas. Por exemplo, analisando essa frase, a gente pode dizer que essa frase é dita justamente porque o território não teve o mesmo tamanho e o formato que teve hoje. E que vários processos políticos foram responsáveis para esse desenvolvimento. Eu não Agora, precisei para afirmar, citar hein, Tratado de professor? Madrid, não precisei citar Tratado de Tordesilhas, não precisei citar Tratado de Petrópolis, mas eu consegui responder a questão que me perguntava por que aquela frase foi dita, que o Brasil não teve o mesmo tamanho. Né? Basicamente isso. Ô, tio, eu vou no banheiro e já volto. Tipo Vai lá. assim, você falando agora me fez mais sentido, sei lá, alguma coisa assim. Mas é uma pergunta, e aí é interessante que vocês. Tipo assim, vocês poderiam ter respondido isso de várias e várias formas diferentes. Né? Por exemplo, a questão do Acre. Respondeu a questão do Acre, tá certa, mas é importante que você enfatize, né? Se você quiser citar um específico como foi feito, porque devido à questão ali da anexação do Acre em 1903, o Brasil mudou de formato, assim como em outras ocasiões. Só para a gente não entender na hora da resposta que foi só a anexação do Acre que aconteceu, que o território sempre foi a mesma coisa e só aquela parte do Acre que mudou. Lembre-se sempre de responder e depois ler de novo sua resposta, para você ver, poxa, o que é que uma pessoa que vai ler vai entender disso aqui, né? Se você falar do Acre, do Tratado de Madrid, ou do Tratado de Tordesilhas, e você não citar que outras ocasiões ocorreram, né? Você não precisa citá-las, mas dizer, né? Aconteceu outras vezes, em outras oportunidades, uma mudança territorial. O cara que está lendo vai entender que o território sempre teve aquele formato até esse marco, e aí depois passou a ter o formato atual. Beleza? Conseguiram entender como é que vai responder essa Não, questão? professor, eu complementei agora, tipo assim, na minha resposta eu botei assim, por causa de leis, tratados e etc. Pode ser? Sim, sim. Pode ser sim. Vamos lá, questão 2. Caracterize o Brasil em termos territoriais e locacionais. Eu já poderia ter colocado um ponto aqui. Eu Mas botei. como eu já sabia que vocês não iam entender muito a questão, aí eu coloquei, né? Explicando localização e extensão territorial.
Tio, eu botei, só que eu não sei se tá certo. Pode tá certo, Não tem problema, mais uma mas eu vez. achei que tá faltando. Reparem, Tá, pode falar, cara. localizando-se na América do Sul, com Sim. território de 8.516.000 quilômetros quadrados, dentro de 93% no hemisfério sul e 7% no norte e 100% no oeste. Top. Alguém respondeu de uma maneira diferente? É, eu não fiz. Eu não respondi, tipo, desse modo. Eu não botei só norte, eu só botei o outro. Não entendi. Tipo, eu botei igual. Ah, Eu, certo. eu botei quase igual, né? Tipo, eu dei minha explicação, né? A resposta do João Pedro, ela foi perfeita e precisa, né? Ele fala sobre três coisas. A primeira é de que o Brasil fica localizado na América do Sul. A segunda, de que o Brasil possui 8 milhões aproximadamente de quilômetros quadrados. E a terceira, a posição em relação aos hemisférios. Ele falou, né? 93% no hemisfério sul, 7% no hemisfério norte e 100% no hemisfério oeste. Beleza. O cara que está lendo isso, mais uma vez, né? O cara que lê isso, ele sabe o tamanho do Brasil e qual continente está, em qual parte do continente está, e qual a sua posição em relação aos hemisférios. Ele consegue imaginar o Brasil no mapa mundo. Eu só Exatamente não isso. botou os hemisférios, então, né? Por exemplo, se você não lembrar de quantos milhões de quilômetros quadrados o Brasil tem, basta você lembrar que ele é o quinto maior país do mundo, por exemplo, entendeu? Professor, eu botei isso. É como eu Eu falei, botei. a Ó, questão pode ser respondida de maneiras diferentes, mas ela não significa dizer que ela vai estar errada. Se ela seguir a linha de raciocínio conexo à questão, ao enunciado, ela está certa. E a gente está aqui professor, para isso. eu Isso botei ajuda assim. vocês a não ficarem presos à decoreba, né? Vocês conseguem saber, lembrar e responder daquilo que está na própria cabeça de vocês, sem vocês precisarem ficar abstraindo, né? Absorvendo. Ai, meu Deus, como é que fala aquela palavra? Se você sabe, você responde da maneira que você achar melhor. Eu botei bem assim, professor. O Brasil está localizado na América do Sul. E contendo, sendo o quinto maior país do mundo. Top, Botei bem abreviado. top. Beleza. Mas agora As eu vou, tipo que não assim. responderam porque não souberam, foi isso? Responder? Não entenderam a pergunta? Como foi aí? Aí eu vou complementar bem assim. Com os seus aproximadamente 8 milhões de metros Quilômetros quadrados. quadrados, é isso. As Marias. É porque, Maria sei lá, professor, Vitória. tipo Cadê assim, vocês? quando eu vejo que minha resposta é diferente, eu acho que tá errada, aí eu fico com medo de Não, falar. não. É justamente por isso que eu quero pegar a resposta de todo mundo antes. Que eu quero saber, né? As Marias não conseguiram responder porque não souberam, porque não entenderam a pergunta. Calma aí, professor, tô bebendo água. Tá. Não entenderam a pergunta. Beleza. Pronto. Eu tento reformular isso na hora da prova. Não se preocupem, não. Deixar a pergunta mais clara, né? Vamos lá. Terceira questão. Caracterize o Brasil em termos político-administrativos. Aí eu dei um termo técnico aí, né? Em termos político-administrativos, que eu expliquei na aula passada, que trata-se de como é administrado o país hoje. E aí vocês me respondem, né? E daí é resposta pessoal, no caso, no professor, cada um entende do jeito que quer. Claro. Professor, eu botei bem assim, na minha opinião, o Brasil Eu não deveria ser respondi. administrado muito melhor, pois seu, seu presidente não liga muito para o país, e sim os países dos outros. Tá Vamos lá. errado. Quando você fala, né? Como o Giovana, vou fazer um exercício aqui, Giovana. Como é que você me caracteriza? Me caracterize aí. Pela foto que você tá vendo aqui. Eu te caracterizo
como uma pessoa que parece ser séria, mas não é séria. Te caracterizo como uma pessoa que é muito legal. Te caracterizo como uma pessoa. Professor, Não chama de bonito, professor, reprovava. O que a Giovana acabou de falar. Bonito. E te caracterizo como um dos melhores professores do mundo. Obrigado. Aí, não quer O que a reprovar. Giovana acabou de fazer foi me caracterizar, você dizer como é. Quando você caracteriza, né? Você diz como é. Não é isso? Um pai de família bom. Fez essa esposa. E aí, o que agora, vocês vão fazer nessa resposta? Por exemplo, o João aí que não respondeu, né? O João que não respondeu. eu também não. O Guilherme que, de repente, não entendeu também. O tio lá mandou caracterizar o Brasil, não foi? Na pergunta. Caracterizar o Brasil em termos político-administrativos. E aí, o que vocês vão fazer nesse sentido? Aí Eu tem... fiz de outra forma. Vocês estão com o livro aí? Alguém tá com o quê? Livro. Pra ler o texto que você vai mandar? Tio, meu livro ficou na casa da minha mãe. Eu procurei para responder. É tanto que eu acho que foi a sexta, não sei, que eu não conseguia responder. Tranquilo, ó. Na página 27, Ô tio. eu vou fazer outro, Maria. Ô tio. Vou fazer outro, não se preocupe não. Oi, Giovana. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse joguinho que o senhor fez, foi difícil de fazer? Pouquinho, mas aí a gente faz outro, não tem problema não. Faz outro, sim, com certeza. Ó, Brasil hoje. O meu livro é um pouquinho diferente do de vocês, mas o texto é o mesmo. Página 27. Aí nós temos justamente a característica político-administrativa do Brasil, né? O Brasil é uma república federativa composta da União de 27 unidades federativas, 26 estados e um Distrito Federal e 5.570 municípios. Preciso lembrar da quantidade de municípios? Não. Talvez a quantidade de estados e Distrito Federal seria interessante. Cada uma dessas unidades federadas tem a sua própria Constituição, mas nem todas elas devem estar de acordo com a Constituição Federal, mas todas elas devem estar de acordo com a Constituição Federal, que declara o que compete à União, aos estados e aos municípios. O que é que vocês podem responder de acordo com o que a gente lê aí? O Brasil hoje é uma república federativa que possui 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um Distrito Federal, onde todos eles são administrados por uma lei maior que é a Constituição Federal. Pronto. Acabou aí a questão. Era sério que era só isso? Beleza? Só isso. Gente, é muito fácil a sétima. Eu acho, né? Eu respondi, tipo assim, nada a ver com nada. Mas tudo bem. Agora, se eu tivesse perguntado, João Guilherme, existe uma diferença entre questão pessoal e questão opinativa. Se eu colocasse assim na prova, em sua opinião, como é administrado o Brasil atualmente? Eu estou perguntando o que você acha. Então no caso, você, tipo assim, se a pessoa pensasse diferente de você, você não tiraria ponto do mesmo jeito. Exatamente. A questão é pessoal. Seria uma questão pessoal. O que eu estou pedindo, por mais que você vá responder da maneira que você achar melhor, eu não estou perguntando a sua opinião. Entendeu? Eu estou perguntando como é que você caracteriza o Brasil. E aí a gente tem um norte para seguir. Todas as questões que eu tento colocar, eu tento sempre fazer com que vocês respondam da melhor maneira possível que vocês acharem aí na mente de vocês. Nada de muito decoreba. Mas existe uma necessidade de você ter nexo naquilo que foi perguntado. Entendeu? Mande um beijo para sua esposa, que eu vi ela passando aí atrás. Não, a Giovana tá mandando um beijo. Ela mandou outro.
Ela mandou para todo mundo também, porque ela gosta de beijar. Ai, meu Deus. Quarta questão, vamos lá. O Brasil nem sempre possuiu 26 estados e um Distrito Federal. E aí eu já dou meio que a resposta da terceira, né? Caracterize algumas das mudanças territoriais internas do Brasil. E aí Que não vocês... botei data, mas eu botei, ó. Eu não botei data, porque eu fiquei com preguiça. Não, Que tudo bem. Eu botei criação do estado de Mato Grosso do Sul. Esse eu botei data, eu botei 1979. Aí o próximo, elevação do território de Rondônia. Criação do estado de Rondônia. Criação dos estados de Tocantins. Criação dos estados de Roraima e Amapá. Isso. Top. Sim, a criação. Professor, Eu só botei. Eu só botei criação de Roraima. Sim. Gabriel, você quer falar alguma coisa? Diga aí, Gabriel. Não, é que se você falou comigo, eu não falei, é porque eu tava ajudando minha mãe aqui numa. Ela não tava conseguindo escutar áudio aqui numa reunião que ela tava. Entendi. Você tá conseguindo acompanhar a revisão, cara? Então, eu tive que sair aí pra ajudar ela, mas já voltei. Beleza. Nós estamos agora na quarta questão. Ah, e minha internet ela tá muito ruim desde ontem. Aí eu não consigo ver a apresentação. Caramba, que chato. Bom, mas você conseguiu responder a revisão, não conseguiu? Ah, não toda. Tá, tudo bem. A gente tá conversando aqui sobre as questões e aí você vai responder depois, como eu falei no início da aula, né? João Guilherme, quer falar alguma coisa? Ô, professor, Oi. eu botei bem assim, criação e extensão de vários estados, como eu botei Roraima e Rondônia Sim, como exemplo, e botei bem assim, em vários e novos municípios. sim. Isso é isso, em um ponto. Perfeito. Bem, Você não precisa lembrar de todos os estados, de todas as elevações que aconteceram. Mas você pode dar um exemplo ou outro e citar o contexto geral. E Criação na de prova, vários se estados, tivesse? como por exemplo. Oi? E se na prova você botar bem assim, um exemplo de vários, e mandar botar qual é a certa. E aí, quem é que se ferra? Não vai ser objetiva a prova, vai ser subjetiva. como Sim, assim? mas assim, eu boto um negócio com. Um negócio. Um X. Vai ser uma Caxias? Não, não é prova objetiva, não. É prova subjetiva, de escrever. Sim, ok. Do mesmo jeito que está sendo Calma, feita a revisão. Subjetiva, no caso, seria de marcar X? Não, subjetiva é de marcar escrever. É Entendeu? porque o professor de matemática disse que era objetiva, aí tinha que escrever e explicar o que qual seria a resposta. É porque a prova de exatas ela é diferente. Você tem que mandar cálculo, essas coisas assim, por foto, né? A prova de humanas, Professor, pergunta e vocês vão responder. Ei, aqui tio, sujo, pensava que tinha caído. você tá travado. Fica travado. Tá travado. Eu voltei já. Voltou. Travado. Pra mim Tô já travado voltou. ainda, né? Voltou. Não, pra mim você já voltou já. Pra mim. A prova de humanas. Voltou. A prova de humanas vai ser muito simples. A prova de humanas vai ser que nem a revisão, igualzinha. Vai ter a pergunta lá e aí vocês vão responder de forma escrita. Que legal. E aí o que é que vai ser avaliado? Pelo menos o que é que eu vou avaliar? Primeiro, o nexo de acordo com o que foi perguntado. E segundo, a resposta de vocês. Vai ter a resposta pessoal. Exatamente do jeito que a gente está fazendo aí. Ô, prof, posso te perguntar uma coisa? Pergunte. Uma pessoa mandou te perguntar se pelo aquele trabalho que a gente fez, uma pessoa da turma que ela disse que Chamada Giovana, ela mesmo quer perguntar. Não, é outra pessoa. Eu acho que João Pedro sabe até quem é. Diga, mulher. Se valer a ponto a maquete que a gente fez, que eu, Giovana, João Pedro e Se todo ela mundo precisar de fez. ponto final. Sim, eu não falei isso?
Então, que presta eu não ia atenção, conseguir tá mandando- eu não ia conseguir botar na avaliação, mas que se algum dia vocês precisassem de ponto, eu ia considerar a atividade. Entendeu? Porque ela não presta atenção em vez de ficar me perguntando. Então, no caso, você, tipo assim, reprova em geografia. Quem fez a maquete não reprova. Ou não reprova. Depende, peraí. Depende. Calma, jovem. Falando de reprovar, fica até Se nervoso. fosse, Calma, bora tipo, trocar de 2 assunto. pontos, se a pessoa Ó, tiver... eu vou trabalhar para que ninguém reprove na minha disciplina. Ou du... Não, Então, duvido também não, porque você é um professor também. Mas se fosse numa antiga então escola, eu é duvido. melhor vocês nem precisarem assim do ponto da maquete. Eu preciso, eu quero aumentar meus pontos, meu querido. Professor, aí só tiro 7. Eu queria a pontuação da maquete, que aí eu já tipo, assim, É. tirava 8, sabe? Falava, mãe, eu tirei 8, não 7. Entendeu? Vamos voltar, né, para a questão que falta 20 minutos para ela acabar. Para que serve uma regionalização? Como está disposta a regionalização atual? Eu sei, eu botei, posso dizer? Pode. Eu botei bem assim. Calma aí, de um minuto só. Eu botei bem assim. A regionalização serve para dividir países, lugares, estados e municípios. Estados. E como está disposta a regionalização atualmente, leste, oeste, sul e... Calma aí. Leste, oeste, sul Não. e norte. Quem respondeu de maneira diferente? Praticamente eu botei isso. Eu só botei. Como está disposta a regionalização atual? Isso aí, como tá disposta da coisa atual, eu não botei, não, mas eu botei. Tio, calma aí, eu também botei outra coisa. Calma aí. Eu também botei fora, eu botei bem assim, leste, oeste, sul e norte. E depois eu botei bem assim, 26 estados e um distrito federal. Então, Vamos lá. professor, eu ia falar isso agora. A única diferença que eu botei foi que eu botei 26 estados e um distrito federal. Praticamente a mesma coisa, só que com palavras diferentes, claro. Posso dizer Para você conseguir memorizar, a regionalização atual nas grandes regiões, você coloca assim, norte, nordeste, sul, sudeste e depois centro-oeste. Norte, nordeste, sul, sudeste. Fala rápido, né? Você consegue memorizar com mais facilidade. Norte, nordeste, sul, sudeste. E depois centro-oeste. Né? eu posso falar? E a regionalização ela vai servir justamente para dividir o território de acordo com as características. E aí elas podem ser diversas, né? Quem ia falar aí? João Pedro? Não, deixa. Tá bom. Vamos lá. Explique com suas palavras a importância das terras indígenas e quilombolas para a manutenção dessas comunidades tradicionais. O que vocês responderam aí? Posso falar primeiro? Sim. Eu botei bem assim. Na minha opinião, cada um tem sua cultura. Isso não mudará. E as vidas de índios ou de... Calma aí, professor. Ou de moradia quilombola é muito importante para a sociedade, que seria mais uma cultura para o mundo. Eu botei isso. Top. Diga aí, Gel. Posso falar? E tem uns garranchos aqui depois. Aí eu vou tentar entender que eu botei depois aqui. Giovana, você levantou a mão? Oi, professor, tava travado, eu tava falando, eu acho que você não escutou. A gente vai escutar. Eu percebi que você não estava travada, Giovana. Fala logo. Eu pedi para você me mencionar no Instagram, você não me mencionou. Foi? Eu não sei mexer nesse negócio, não. Depois eu peço pra minha esposa mexer. Ô, tio, eu preciso te dizer uma coisa. Sabe o que o tio Vitor fez hoje?
Ah, manhã, na primeira aula, compartilhou a tela e antes dele falar, ele botou uma música do Mundo Bita. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Aí ficou dançando, Giovana, ainda bem que você estuda, porque se você fosse cantora, você passava fome. Passava. gente, vamos voltar para a revisão. Faltam 15 minutos para acabar, a gente está na sexta. 15 minutos para a prova. João Pedro, respondeu de uma forma diferente. Como assim, professor? 15 minutos para a prova? Finalmente. Para a aula acabar. Ah, Olha, tá. Eu botei Que assim, susto. pois eles têm um direito adquirido como reconhecimento dos territórios, preservação das tradições culturais e entre outros. Top. É isso mesmo, né? As terras, a resposta, mais uma vez, é uma resposta pessoal, né? E aí, eu pedi para explicar com as suas palavras. E aí, justamente nesse momento, é o momento que eu pergunto a opinião de vocês. O que vocês acham sobre a importância de terras quilombolas e terras indígenas serem demarcadas? E aí vocês podem dizer várias coisas, né? Para a manutenção da cultura, para a manutenção dos direitos adquiridos, como o João Ô, Pedro bem professor, citou, né? Diga aí. tipo assim, fugindo um pouco do assunto, mas vocês viu que os índios vão ser vacinados, que entraram no grupo de risco, Sim, eu vi. que morreram É o vários quê? índios de Covid. Aham, todos os índios vão ser Eu acho vacinados. isso indispensável, porque uma coisa é justa. A pessoa idosa era para estar tomando vacina, não famoso. Qual o problema do famoso? O famoso só tem seguidor e ganha dinheiro fazendo parceria em casa. Oxe, agora foi que deu. Quê? Professor, entendeu alguma coisa que ela falou? Mais ou menos. Vamos continuar, gente, nossa resposta. Não, mas eu fui beber. Sétima questão. Sobre a estrutura geológica do Brasil, por que não são apresentados os dobramentos modernos em nosso território? Falamos sobre isso ontem também. Como é? Você tá na sétima? Isso, sétima questão. Sobre a estrutura geológica do Brasil, por que não são apresentados os dobramentos modernos? Não, professor, não fiz Que essa questão, questão. tio? Que questão? Ou sétima. Sétima. Eu botei, devido a uma tectônica que o Brasil está no centro dela. Não, é em cima dela, não é, não, professor? Pode ser respondido das duas formas. Eu iria entender o que de fato aconteceu, né? Que é basicamente que você sabe que não existe atividade tectônica recente justamente pelo Brasil estar no centro de uma placa, né? Que é a placa sul-americana. Diferentemente do Chile, né? É, Que João fica bem Pedro, na borda então, ali né, da João placa. Pedro? A oitava questão é toda sua, amigão. À vontade, pode ficar à vontade. A oitava? Oitava questão, né? Vamos lá. Eu preciso que outras pessoas respondam também, porque na hora da prova, viu? É porque você tá vendo que eu também tô respondendo, né? Ó, tem o Gabriel, tem a Rosane, tem a Bia, Rosane tem tá o na aula. José, Que milagre é esse? tem as Marias aí. Sobre a bacia na qual preparou a maquete, fale um pouco mais sobre ela. Aí eu disse assim, quem não fez a maquete, pegue uma bacia e fale um pouco sobre ela, mesmo assim. Explicando a importância da conservação dessas bacias para o abastecimento hídrico brasileiro. E aí, Professor, vem que vocês responderam. eu sou um retardado. Não diga isso, mas o que foi? Professor, você falou, pega uma bacia e fala sobre ela. Eu tava indo na pia pegar uma bacia de plástico. Você não é O que doido? vocês responderam essa questão aí? por Deus. Eu ia falar Gente, bem assim, ela é verde e redonda. gente, vamos lá. O que vocês responderam? É, João Pedro. Giovana, Ai, sua que câmera tá mentirosa. travando. Não. Eu não respondi. Ninguém respondeu essa pergunta, não foi? Eu João sim. Pedro, você fez a maquete e respondeu. Gente, falar sobre a importância do abastecimento hídrico brasileiro, você fala sobre qualquer bacia.
Mas a Qualquer professora, bacia porque na hidrográfica. nossa maquete só tem mato e água. Você pesquisar no Google, só tem mato e água só. Então, mas aí é que tá. O Brasil tem ou não tem riqueza hídrica? Tem, claro que tem. Então, por que o Brasil tem grande riqueza hídrica? Porque essa riqueza, no caso que você está falando, é natural, né? Exato. Mas o que Porque seria uma riqueza hídrica? porque a natureza é considerada uma riqueza no mundo. Certo, mas o que seria uma riqueza hídrica? Ai, professor, você pegou aí. Riqueza hídrica, riqueza de Uma água, riqueza hídrica, eu ia falar. riqueza de água. Por quê? Porque tem muitos rios. Ô, E professor, esses você fala rios fazem parte das bacias hidrográficas. você fala da E bacia aí você explicar sobre bacias hidrográficas e a importância para o abastecimento hídrico é você explicar sobre a conservação, sobre a questão do desmatamento, sobre a questão industrial. Você pode responder mais uma vez de diversas formas. Né? Por exemplo, se eu estiver falando sobre a bacia do Rio Amazonas, certo? Bacia lá do Amazonas, que muita gente aí falou. A gente fala abastecimento hídrico, principalmente para a região do norte do Brasil, que vai servir de fonte de vida para os ribeirinhos. Não é assim. Não tem gente que mora na beira do rio, não tem vários índios lá que vivem e Professor, sobrevivem da pesca, não é assim? eu não sabia não, mas eu acho que tem uma tribo indígena perto da bacia do Rio São Francisco. Sim, também. Você pode falar de diversas formas. É justamente isso que eu estou dizendo. É uma questão, Eu ia mais uma falar do vez, Rio uma São questão Francisco. pessoal, né? Que você vai utilizar Eu aquilo que nem você sei já do Rio São sabe para Francisco. poder responder. Eu Entenderam? eu ia falar do Rio São Francisco, mas eu nem sou do Rio São Francisco. Eu falei, ah, não, deixa pra lá. Aí você falar sobre, por exemplo, a bacia platina. A bacia platina tem sua importância hídrica devido à sua localização, que fica ali justamente no sudeste brasileiro, abastecendo as principais cidades do país. De qualquer bacia você consegue falar sobre a riqueza hídrica, sobre a Professor, importância. eu não sei como, mas você fez eu entender o assunto. Não sei como. Você é o único professor que me fez entender o Mas a assunto assim. ideia é essa, eu sou pago para Durante, isso. durante meia hora você me fez, sei lá, velho. Porque na minha escola antiga, professor, nenhum professor ia com minha cara. Não sei o porquê, mas nenhum professor ia com minha cara. Vamos lá, nona questão, faltam 8 minutos. Giovana, tá conseguindo acompanhar aí ou só tá trocando seu chroma key aí? Giovana, não. Rapaz, o professor não sabe mexer no Instagram, mas sabe o que é chroma key. Diferencie unidades de proteção integral e uso sustentável. Como foi que vocês responderam essa pergunta aí? Essa eu não respondi. Essa eu respondi. Eu respondi. Então, como foi que vocês responderam? Eu botei. Calma aí. Unidade de uso sustentável. 2 pontos. É permitida a exploração dos recursos de forma controlada. Ah, é sério que era isso? E a unidade de proteção integral, botei não permite ocupação humana. Exato. Ô, professor, é sério que era isso só? Era, uai. Ah, então eu posso falar aqui da minha resposta que eu botei agora. Ô, tio, deixa eu dizer Giovana, o como meu. foi que você respondeu? Eu botei bem assim. Unidade sustentável. Calma aí, que saiu aqui o negócio. Calma aí, tio, que me manda coisa aqui. Unidade sustentável para nós explorarmos as coisas naturais da natureza. Ô, professor, agora eu posso dizer minha resposta que eu botei agora. Não, Giovana. Olha, Não. é muito simples. Unidade de proteção integral. Você tenta tirar o máximo possível o homem daquele local, permitindo que ele entre apenas para estudar, só as comunidades tradicionais, etc. Unidade de uso sustentável. Você permite que o homem vá para lá, que o homem vá habitar, vá visitar, vá se recrear, mas sempre controlando, né? Sempre com uma série de regras. É essa a diferença. Um, você vai tentar tirar o homem o máximo possível, e no outro, você vai tentar harmonizar o homem com a natureza. Simples assim.
Beleza? 10ª questão. O Brasil possui uma mega diversidade, tanto em aspectos climáticos quanto vegetacionais. Justifique a afirmação. Por que eu afirmei isso? Eu botei O que é assim, que- pois o Brasil Sim. possui uma diversidade de clima e de climas diferenciados e a flora é bem diferente. Top, top. Talvez, João Pedro, se você quiser deixar a sua questão ainda mais rica, você pode citar, por exemplo, o porquê que tudo isso acontece, né? Aí você pode dizer, né? O Brasil é considerado megadiverso devido à sua grande extensão territorial que propicia uma variação muito grande de clima, uma variação muito grande de vegetação, né? Diga aí, Giovana. Giovana, fale. Tá. Giovana, você está com o microfone desligado. Professor, já tá na 10ª questão ainda? Gente, 10ª questão. Como foi que vocês responderam lá no João Pedro aí? Ô, tio, Oi. Oi, você tá me sobrinho. escutando? Você tá surdo, porque você não escutou na hora que eu falei, lá. Tava Tá me desligado. escutando.